Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula eu vou fazer a correção daquelas atividades que eu deixei na aula anterior em relação ao livro, tá? Nas atividades que eu deixei do livro para vocês fazerem. São as páginas 68, 70, 73, 76 e 78. A página 68 eu não tinha pedido para vocês fazerem, mas eu vou fazer a correção dela aqui e depois vocês completem no caderno, tá bem? Observe as imagens e, em seguida, o gráfico. São duas imagens mostrando o desenvolvimento da agricultura. A imagem da esquerda apresenta técnicas mais rudimentares, mais tradicionais, né? O arado sendo feito com um animal, com tração animal. E a imagem da direita, a gente observa que tem um trator na lavoura. Então, a gente entende que essa imagem da direita é uma agricultura mecanizada, né? É o uso de maquinário moderno. A imagem da esquerda são o uso de métodos mais antigos, mais tradicionais, mais rudimentares. Número 2. Qual das imagens mostra uma técnica agrícola moderna? Por quê? A imagem da direita, como nós já vimos, né, está usando um trator na lavoura, o que vai permitir maior produção, porque o trator ele vai conseguir abranger uma área maior, vai conseguir produzir em uma área maior, em um espaço de tempo menor, inclusive até para fazer o arado. O tempo é menor, o tempo que o trator leva para fazer o arado é menor que o tempo que esse agricultor, porque esse agricultor está usando uma tração animal, então demora mais. 3. Para você, que importância tem a informação apresentada pelo gráfico? Vamos analisar o gráfico. Produção brasileira de tratores agrícolas. No gráfico está mostrando, gente, o ritmo de crescimento da produção de tratores. Quando a gente faz essa análise, a gente observa que a produção de tratores ela tem aumentado. Ela foi alta em 1980, diminuiu, né, a produção e voltou a crescer em 2009. Por quê? Qual que é a importância que tem essa informação? Quanto maior a produção de tratores, de insumos agrícolas, maior será a mecanização do campo, maior será a mecanização da agricultura. É importante percebermos que quanto maior for a produção de tratores agrícolas, maior será a modernização da agricultura, maior será também a produção. Claro que isso vai ter muitos impactos, né? Principalmente ambientais. Página 70. Número 1. O gráfico a seguir mostra a evolução da produção agrícola no Brasil, de 1995 até 2010, então num período aí de 15 anos. A gente pode observar que de 1995 para 2010, a produção, ela dobrou. A produção, ela mais que dobrou. Ou seja, cresceu muito a produção de grãos no Brasil. Vamos ver qual é a primeira pergunta. O que os dados do gráfico mostram? O crescimento da produção de grãos, né? Que a produção cresceu cerca de 81 milhões para quase 165 milhões de toneladas de grãos durante o período apresentado aqui no gráfico. Que período apresentou maior crescimento? Vamos analisar. De 1995 para 2000, observem, teve um crescimento de quase 2 milhões de toneladas. De 2000 para 2005, esse crescimento foi em torno de 30 milhões de toneladas. De 2005 para 2010, este crescimento foi em torno de 51 milhões de toneladas. Então, o período que apresentou maior crescimento foi entre 2005 e 2010, que apresenta um crescimento em cerca de 51 milhões de toneladas, ou seja, cresceu muito em um prazo curto de 15 anos. Na sua opinião, por que a modernização aumentou a produtividade da agricultura no Brasil? Necessidade do mercado, né? Demanda interna e demanda externa. O que é isso? Demanda externa.
exportação para outros países, como China, como Estados Unidos. Então, a necessidade de produzir mais também aconteceu por conta do crescimento populacional, uma maior população, maior produção de alimentos para a população também. É importante entender que o uso de técnicas modernas permite a produção em uma área maior, além do uso de insumos que permitem melhor desenvolvimento da produção. O que motivou a modernização agrícola no Brasil? A necessidade de aumentar a produção de alimentos e de matérias-primas fornecidas pela agricultura e pela pecuária. Sempre, gente, a produção agrícola, o desenvolvimento da pecuária, né, da criação de animais, que contar com máquinas modernas, com mecanização, a produção ela sempre vai ser maior. Principalmente quando essa produção ela é controlada, quando usa insumos, né, quando usa agrotóxicos e fertilizantes para adubar os solos, para tratar aqueles solos que são improdutivos, que são inférteis. Página 73. Complete o quadro com os aspectos positivos e negativos da modernização agrícola. O quadro ele tem o tipo de tecnologia utilizada no campo e quais são os aspectos positivos e os aspectos negativos dessa tecnologia. Mecanização agrícola. Quais são os aspectos positivos? Aumento considerável da produção, né? Aumento da produtividade. Os aspectos negativos: desemprego e degradação do solo devido à compactação. O desemprego, gente, é quando acontece a mecanização no campo, vai precisar de menor mão de obra humana. A máquina, de certa forma, ela vai substituir o trabalho humano. Então, vai acabar acontecendo desemprego no campo, gerando o êxodo rural. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade, é a migração, né? Lembra que nós vimos que as pessoas elas sempre migram à procura de melhores condições de vida? Aquelas pessoas que migram, que saem da sua cidade de origem, que saem do seu estado de origem ou do seu país de origem, elas sempre mudam, né, à procura de melhores condições de vida, melhor oferta de emprego, maior acesso a serviços básicos, dentre outros, né? Utilização de mudas e sementes selecionadas. As sementes e mudas são mais resistentes e aumentam a colheita. Aspectos negativos. As sementes e mudas são mais caras e, por isso, pouco acessíveis à maioria dos agricultores. E isso é um problema muito grande no Brasil, porque os pequenos produtores, os pequenos agricultores, eles não conseguem competir com os grandes produtores. E esses pequenos agricultores acabam falindo, acabam deixando a sua propriedade de lado, porque eles não conseguem ter competitividade no mercado. Então, não conseguem manter a sua propriedade. Utilização de agrotóxicos. Diminuem a quantidade de pragas e ervas daninhas. Aspectos negativos: contaminação do solo, da água e dos produtos. Lembra, no Brasil, a segunda causa de contaminação das águas são os agrotóxicos. Em primeiro lugar estão os esgotos, em segundo lugar, os agrotóxicos. A gente tem que lembrar que este é um produto que agride tanto o solo quanto a água. Quando chove ou quando irriga, esse agrotóxico ele vai infiltrar para o lençol freático. E quando ele atinge o lençol subterrâneo, ele vai sendo espalhado através da água. Irrigação. Aspectos positivos. Tornou possível o plantio em áreas de clima mais seco, como, por exemplo, na região nordeste do Brasil. O sistema de irrigação vai permitir o desenvolvimento da agricultura em regiões onde o regime de chuva é escasso, onde chove pouco. Salinização, compactação do solo e esgotamento dos recursos hídricos. Por que a salinização? Gente, a água, ela evapora.
E a água contém sais minerais. Quando a água evapora, os sais minerais eles vão ficando concentrados ali no solo, o que vai tornando o solo salinizado, o solo infértil, improdutivo, com baixo teor de nutrientes, compactação do solo e esgotamento dos recursos hídricos, ou seja, os recursos hídricos eles vão ser desviados para a irrigação. Quando acontece isso, vai mudar o curso natural de um rio. Então, esse rio ele pode vir a secar também, ele pode vir a reduzir o leito, seu leito, né, o seu volume de água. Fertilização artificial, aspectos positivos. Tornou possível o plantio em áreas de solo pobre, aqueles solos improdutivos, inférteis, com poucos nutrientes. Esses solos eles são característicos da região centro-oeste do Brasil, da região central, onde predomina o cerrado. Este solo, onde há a produção de grãos, né, ele precisa ser corrigido com fertilizantes, porque ele é um solo mais ácido. Contaminação do solo e das fontes de água. Lembra, gente, tudo que cai no solo vai para o lençol freático, porque a água vai transportar este material. Página 76. Explique como a modernização pode transformar os espaços rurais. Pode criar uma paisagem igual, né, uma paisagem homogênea. Pode desmatar grandes áreas. Com a adoção das técnicas modernas, surgem novas formas de apropriação do espaço e são criados novos espaços de produção. Que transformações podem ocorrer no campo por causa da modernização? A formação de monoculturas. Lembra, gente, o que é monocultura? Monocultura é o plantio de apenas um produto em extensas áreas. Por exemplo, a soja na região central do Brasil. A soja é uma monocultura, porque é um plantio de apenas um produto em extensas áreas. Lembram-se da cana-de-açúcar lá no século XVI e século XVII, quando o Brasil ainda era uma colônia, era a produção de apenas um produto em grandes propriedades. Então, predominava a monocultura. Formação de florestas homogêneas. É aquela paisagem toda igual, né? É aquela monocultura extensa, longa, que para todo lugar que a gente olha, a gente vê o mesmo tipo de plantação. Instalações agroindustriais. O que quer dizer isso? Galpões industriais, fábricas, próximos ao plantio, próximo à agricultura. O que são exemplos? As agroindústrias são instalações industriais próximo aos plantios, próximo à agricultura. Agroindústrias são empreendimentos de produção integrada entre a agricultura e a indústria, por exemplo. As indústrias de alimentos, de álcool, de laticínios. Como assim, professora? Próximo ao plantio, gente, vão se instalar fábricas, galpões, e vai facilitar a integração da produção. Como assim? Sabe o extrato de tomate que vocês comem no macarrão? Então, é feito o plantio do tomate, o tomate ele é feita a colheita do tomate, ele é levado ali para aquela fábrica próximo à produção agrícola e dali mesmo ele já é transformado em extrato de tomate. Dali mesmo ele já vai para o supermercado para chegar até a sua casa. Sabe o suco de caixinha, o suco de laranja de caixinha que você toma? Então, da mesma forma, isso é a agroindústria, é a integração da indústria com a agricultura. Hora de brincar. Na hora de brincar, está mostrando uma paisagem, uma atividade agrícola no cerrado. O cerrado, gente, é um bioma no Brasil, é uma formação vegetal, é um ecossistema de extrema importância para o Brasil. O cerrado, ele é considerado a caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque várias nascentes de rios que cortam o Brasil nascem no cerrado. Está falando o seguinte,
Agora leia a afirmativa. Entende-se por cerrado um tipo de cobertura vegetal caracterizada por árvores baixas, tortuosas, de casca grossa, folhas largas, além de gramíneas e outros tipos de vegetação rasteira. Essa vegetação, gente, dessa forma, as árvores dessa forma, né? Troncos tortuosos, cascas grossas, as raízes também são profundas, tá? Para atingir o lençol freático. É porque essas árvores, elas são adaptadas ao tipo climático, ou seja, uma estação quente e chuvosa, que é o verão, e uma estação fria e seca, que é o inverno. Nessa imagem, está mostrando uma plantação de soja com área aberta para plantio e mata nativa de cerrado. Mata nativa, gente, aqui é natural dali, tá? Ao fundo, em Rondonópolis, Mato Grosso. Tá pedindo para vocês fazerem o desenho em folha avulsa de como era a paisagem original do local, retratado na imagem. Como era essa paisagem antes da produção de soja, antes da plantação de soja neste terreno? Lembrem-se, troncos tortuosos, árvores mais baixas ou rasteiras. Vamos ver? Aí, parabéns, Kelvin. O Kelvin fez o desenho e mandou para a gente. Ficou excelente. Parabéns, Kelvin. É isso mesmo. Os troncos mais tortos, né? As árvores mais baixas, com gramíneas. Muito bom. Parabéns, viu? Página 78. Na página 78, gente, tem um mapa na página 77 e ele precisa ser analisado para conseguir responder as questões da página 78. Esse mapa da página 77 tem as comunidades negras rurais quilombolas no Brasil, ou seja, as comunidades quilombolas, a quantidade dessas comunidades que estão localizadas no Brasil por região. Nós já vimos que o território brasileiro ele está organizado em regiões. Os estados eles estão agrupados por região. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Observe a cor em que cada estado do Brasil foi colorido e elabore uma legenda de cores para o mapa. Nela você deverá escrever os nomes das regiões do Brasil e o total de comunidades quilombolas de cada uma, ou seja, está pedindo para fazer uma legenda no mapa, aquilo que nós também já aprendemos, né? Vamos lá, então. Vamos começar pela região norte. Verde, né? Vamos escrever a legenda verde, região norte. Quando a gente soma a quantidade de comunidades, dá um total de 544 comunidades quilombolas na região norte. Alaranjado na região nordeste. Dá um total, quando a gente soma, de 2.228 comunidades quilombolas na região nordeste. Rosa é a região sudeste, com um total de 718 comunidades quilombolas. Lilás é a região centro-oeste, com 227 comunidades quilombolas. Amarelo, a região sul, com 181 comunidades quilombolas. A gente pode analisar, né, a partir dessa legenda que a gente criou, que a região Nordeste é a que abriga uma maior quantidade de comunidades quilombolas. Por que será, gente? Quais são os 3 estados com mais comunidades quilombolas no Brasil? Olhando pelo mapa, em ordem decrescente, Bahia, Maranhão e Minas Gerais. Os números. Que região do país concentra a maior quantidade de comunidades quilombolas? Discuta a resposta com a professora e descubra por que isso ocorreu. É a região Nordeste, né, gente? Lembra que a região Nordeste é onde predominava a produção açucareira, era onde tinham os engenhos instalados. Quem que trabalhava, gente, nos engenhos? Quem que trabalhava na lavoura da cana-de-açúcar, no canavial?
Quem que trabalhava na fabricação do açúcar? A mão de obra escrava. Então, essa região, a região Nordeste, foi a que recebeu maior fluxo de escravos, que foram forçados, né, a trabalhar e que vieram à força do continente africano. Os números mostram que a região Nordeste, o fenômeno está relacionado ao fato de que a região, durante o período colonial, concentrou boa parte da atividade econômica e, consequentemente, recebeu maior número de escravos africanos na época. Então, este é o motivo. A região de Minas Gerais também tem destaque, gente, o estado de Minas Gerais, por conta da mineração. Vocês lembram que no século XVIII, a mineração foi a atividade econômica que mais atraiu pessoas na região sudeste? Então, e também houve a migração de escravos da região norte da região nordeste para a região sudeste, em Minas Gerais. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.